Senhor, purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo do tempo da Páscoa e o dia da Divina Misericórdia. A primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, vem nos ensinar e nos mostrar como devemos viver. Muitas vezes não seguimos esta orientação de Deus e nos desviamos no caminho da vida. A leitura nos diz que nós devemos viver em união, viver em comunidade, repartir tudo aquilo que temos, colocar em comum aquilo que temos. E muitas vezes nós temos esta leitura e achamos que partilhar aquilo que temos é somente os bens materiais. Não. Claro que é importante partilhar os bens materiais, principalmente com aqueles mais necessitados. Mas além dos bens materiais, a leitura nos pede que partilhemos a nossa vida, partilhemos o nosso tempo com as pessoas. Muitos precisam que você só ouça aquilo que eles têm para dizer, mas você nunca tem tempo para parar e ouvir uma pessoa que quer desabafar, que quer falar com você, principalmente as pessoas mais idosas. Partilhar o tempo fazendo uma visita aos enfermos, pessoas que participavam na comunidade,
Muitos participavam e agora não podem mais participar. E ficam esquecidas, em uma cama, em suas casas, isolado. Eu não partilho o meu tempo com essas pessoas. Como é importante fazer isso, meu irmão e minha irmã. Partilhe o seu tempo. Mas eu não tenho tempo. Eu vivo ocupado com tantas coisas do mundo que eu não tenho tempo para fazer aquilo que Deus me pede. Os primeiros cristãos faziam isso. E eram felizes. E se ajuntavam, diz a leitura, mais irmãos para a salvação. O Salmo nos pede para dar graças ao Senhor, porque Ele é bom. Nós temos um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso. Por isso, dê graças a esse Deus. Agradeça por você poder estar aqui, participando desta celebração. Quantos gostariam de estar aqui no seu lugar, mas não pode vir, não pode sair da sua casa, estão presos a um leito, não conseguem se levantar para vir? Gostariam de estar aqui, mas não pode. Você pode, meu irmão, mas muitas vezes não damos graças a Deus, não agradecemos a esse Deus maravilhoso que nos dá tantas coisas. Eu não agradeço. A segunda leitura, a leitura da primeira carta de São Pedro. São Pedro escreve essa carta dizendo que Jesus ressuscitou para nos dar vida nova. Mas é preciso viver essa vida nova. É preciso viver os ensinamentos de Jesus. Ele carregou aquela cruz pesada pelos nossos pecados e ainda eu continuo a colocar peso nessa cruz todas as vezes que eu peco, todas as vezes que eu me afasto de Jesus. E o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, o Evangelho inicia dizendo, ao anoitecer. Inicia dizendo, ao anoitecer. Nós sabemos que quando anoitece, a luz, ela se dissipa. E vem a escuridão. A noite é escuro. E os discípulos estavam vivendo nesta escuridão. A luz, que era Cristo, tinha sido crucificado. Morreu numa cruz. E esses discípulos não tinham mais luz. Viviam nessa escuridão. E aí o Evangelho continua. E as portas estavam fechadas. As portas estavam fechadas por medo. Eles tinham medo de passar pela cruz também, de serem mortos, perseguidos pelos romanos. Por isso estavam com as portas fechadas. Meu irmão e minha irmã, quando temos medo, e o medo é falta de fé, quando temos insegurança, e aqueles discípulos tinham inseguranças, Jesus falou para eles, no terceiro dia eu vou ressuscitar, mas parece que eles se esqueceram disso. Estavam inseguros, com medo, na escuridão. Na escuridão. Quantas vezes nós também fechamos as portas do nosso coração e da nossa vida. Quando temos inseguranças, quando temos medos, temos dificuldades, temos problemas, sim, mas muitas vezes deixamos esses problemas, essas dificuldades dominar a nossa vida e nos fechamos em nós mesmos. Fechamos a porta da nossa vida, fechamos a porta do nosso coração. Mas mesmo com as portas fechadas, o Evangelho diz que Jesus entrou e disse aos discípulos, a paz esteja convosco. Não é a paz que o mundo oferece, é a paz divina, é a paz do próprio Deus. A paz esteja convosco. Assim Ele faz conosco. Com o nosso coração fechado, com a nossa vida fechada, mesmo assim, Ele entra e diz a cada um de nós, a paz esteja convosco. E quando nós recebemos e acolhemos essa paz, a escuridão acaba.
a insegurança vai embora, o medo desaparece e cresce a esperança, cresce a fé, cresce o amor. E diz o Evangelho que Jesus, pela segunda vez, diz aos discípulos: a paz esteja convosco, para que eles entendessem. A verdadeira paz se fazia presente diante dos seus olhos. Portanto, não havia necessidade de ter medo, não havia necessidade de ficar com as portas fechadas, não havia necessidade. A luz se fazia presente, e sempre se fez presente no meio dos discípulos, só que eles se esqueceram disso. E aí, passado uns dias, encontraram com Tomé, e contaram para Tomé: nós vimos o Senhor. E Tomé respondeu: se eu não vir, não colocar o dedo nas chagas de Jesus, se eu não colocar a mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, estavam de novo reunidos os discípulos, com as portas fechadas. Os discípulos eram cabeça dura. Jesus por 2 vezes fala: a paz esteja com vocês, eu estou aqui. Mas eles não entenderam nada ainda. Fecharam a porta de novo. Fecharam a porta, com medo, vivendo na escuridão. E Jesus entra, com as portas fechadas, e diz de novo: a paz esteja convosco. E repete pela segunda vez: a paz esteja convosco. Entenda, seus cabeça dura, Jesus fala para os discípulos. Mas eles tinham medo, eram fracos como nós. E Jesus entendia essa fraqueza, por isso que ele repete: a paz esteja convosco. Por isso que ele volta e diz a Tomé: Tomé, coloque o seu dedo aqui na marca dos pregos, venha colocar a sua mão no meu lado. E Tomé faz essa profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Note que nenhum discípulo tinha feito essa profissão de fé. Viram Jesus, reconheceram Jesus, mas não fizeram essa profissão de fé. Tomé teve dúvidas, precisou ver para acreditar, não teve fé, não acreditou nos discípulos. Mas eles, quando encontra com Jesus, quando vê Jesus, professa: meu Senhor e meu Deus. Os discípulos não tinham feito isso. E Tomé faz essa profissão de fé. E Jesus diz a Tomé: você acreditou porque me viste? Bem-aventurados aqueles que acreditaram sem terem visto. Sem terem visto. Nós muitas vezes somos Tomé. Precisamos ver para crer. Não acreditamos na graça de Deus. Precisa acontecer um milagre para que eu possa acreditar em Jesus. Se Ele não me cura, eu não acredito. Se não acontece tal coisa na minha vida, eu não acredito. Mas e as coisas boas que já aconteceram na sua vida? Foi por acaso? Não, é graça de Deus. É graça de Deus. Então que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, também fazer essa profissão de fé, neste dia da divina misericórdia, onde Deus vem sempre nos acolher, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas mesmo assim Jesus não desiste de nós. Nós falhamos assim como Tomé falhou, mas ele faz a profissão de fé. Ele não insiste no erro, no pecado. Ele reconhece Jesus. Que nós também possamos reconhecer Jesus na nossa vida. Que nós possamos abrir as portas do nosso coração, da nossa vida, para que Jesus ilumine essa vida e não viver na escuridão do pecado. Por isso aproveite este dia da divina misericórdia, esse segundo domingo do tempo pascal. Ainda estamos vivendo a Páscoa, a ressurreição do Senhor.
Ele venceu a morte, Ele está no nosso meio, caminha conosco. Basta você abrir os olhos. Basta você abrir a sua vida, o seu coração. Jesus quer reinar na sua vida, mas você não deixa. Você participa, mas depois você tem dúvida. Depois você tem medo. Depois você fecha a porta. Depois você quer fugir das dificuldades, dos problemas. Depois você se esquece que Jesus continua com você. Ele continua do seu lado, caminhando com cada um de nós. Por isso, não há motivo para ter medo. Por isso, abra as portas. Deixe o Senhor entrar. E Ele vai entrar. Mesmo que você não abra, Ele vai entrar. Ouça aquilo que Jesus fala a você. Ele deseja a paz. Ele deseja a paz. A sua paz. A paz do próprio Deus. Ele deseja a cada um de nós. Acolha, receba e viva esta paz, essa tranquilidade. Não há motivo para viver desesperado. Não há motivo para viver com medo. Né? E saia do seu comodismo e vá ao encontro dos irmãos. Vá ao encontro de Jesus sofredor. Vá ao encontro do Jesus chagado. Vá ao encontro do Jesus ferido. Tem tantos Jesus que estão sofridos, que estão marcados pela marca dos pregos, dos cravos, que convive conosco, que estão do nosso lado. Eu passo e não noto. Eu não vou ao seu encontro. E Jesus vem dizer para nós, esse Jesus ressuscitado, glorioso, que nós precisamos sair de nós mesmos para ir ao encontro do sofredor e conseguir ver na face do sofredor a face do próprio Cristo e pedir a Ele que dê forças, principalmente às famílias que sofrem. Eu celebrava agora na Santo Expedito, e essa semana um irmão de sangue de uma pessoa falou: olha, meu irmão está muito agitado, ele está muito doente, você não pode ir lá. Ainda ele falou assim: olha, se você for lá e fizer uma oração, se não fizer bem, mal não vai fazer também. Né? Quando faz esse pedido, tem pessoas que podem, não, mas ele falou isso, nós devemos acolher sempre. Mesmo que a pessoa fale uma besteira, você deve corrigi-lo com amor, com carinho. Você não se afasta. E hoje eu fui. Terminou a celebração, eu tinha um intervalo até essa celebração, e fui. Dei uma bênção, fiz uma oração para ele, da família que ali estava. Ele estava agitado. Quando eu cheguei, a mulher falou: ele está bem agitado. E saí de lá com a certeza que Jesus vai agir. Eu só fiz aquilo que eu podia. Ir. Fui ao encontro. Quem faz a graça, quem derrama as graças é Jesus. Mas Ele conta com cada um de nós. E eu saí com essa certeza. Ele vai se acalmar. Ele vai se acalmar, porque Jesus se fez presente. E está presente junto dele. Há uns 10 dias atrás, fui fazer uma visita também para uma pessoa que participou muito da nossa comunidade. Foi ministra da Santa Comunhão, foi ministra de Ezequias, uma pessoa muito querida. Mas hoje não participa mais, porque ela está com Alzheimer. E quando eu cheguei na casa da filha, a filha me disse: olha, ela está tomando banho. Eu falei: não tem problema, eu espero. E fiquei esperando, fora, lá na rua. Depois, ela falou: pode entrar, Valmir, agora ela já terminou. E quando ela saía do quarto e vinha até a sala, a filha falou para mim: olha, Valmir, não vai ficar triste. Ela não vai reconhecer você, porque ela está com Alzheimer, ela não reconhece nem os filhos. Então não fique triste se ela não reconhecer você. Eu falei: fique tranquila. Eu falei: não vou ficar triste, não.
E de repente a senhora vem com a filha segurando, e eu olho para ela e digo: a senhora sabe quem eu sou? A senhora me conhece? Diácono Valmir. A filha ficou brava. A filha falou: ela não reconhece os filhos, reconheceu você. É a graça de Deus. É Deus falando para o diácono Valmir: vá visitar os doentes. Vá visitar os doentes. Nós não entendemos. Às vezes nós achamos, mas a pessoa está vegetando. Fui visitar um doente também, que está na cama, vegetando, sofrendo. Não reconhece, não fala, não levanta, está ali. Mas a esposa reconhece, os filhos reconhecem. E a gente acha, ele não reconhece, não adianta. Os desígnios de Deus, só Deus conhece. Talvez aquela pessoa esteja sofrendo, esteja ali ainda, não partiu, porque está esperando uma visita sua. Às vezes nós não percebemos, não notamos isso. E nós não vamos. Nós não temos tempo para isso. E o bem, quando você vai visitar um doente, é para você. Se você soubesse como é importante e como nós aprendemos visitando uma pessoa doente, fazendo uma oração. Eu não levo nada, eu trago para a minha vida. Não levo nada, mas eu saio fortalecido no meu ministério diaconal. E tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que se você fizer isso, você vai ver que você também vai sair fortalecido. Quantos pais, quantas mães, velhinhos, estão lá, abandonados, nem os filhos vão visitar. Visitava uma família, e os filhos não vêm visitar? Não vêm, eles vêm de vez em quando. Que pena. O pai carregou, a mãe carregou, trabalhou que nem condenado para criar os filhos, e depois na velhice não vão. E sabe o que eles querem? Conversar. Às vezes repetem, falam coisas que não têm sentido, mas querem conversar. E você não dá o seu ouvido. Né? E aí nós não encontramos a paz. Porque a paz de Cristo é isso. Levar a paz de Cristo é isso, meu irmão e minha irmã. Nós vivemos num mundo agitado. Num mundo onde as pessoas não se preocupam mais com as outras, as pessoas são descartáveis. Mas o mundo pagão, o mundo que eu vivo, o mundo que eu quero, que eu tento fazer na minha vida, é um mundo cristão, com atitudes cristãs. É esse mundo que nós temos que construir. A partir de nós, não adianta ficar cobrando as pessoas. Você precisa fazer a sua parte. Mas fulano e tal. Mas o diácono não faz isso. Não importa se o diácono, se o padre, se o bispo, se o papa faz ou não faz. Faça você. Um dia Deus vai chamar pelo seu nome. Ele não vai falar, olha, o que o diácono Valmir fez. Não. Ele vai chamar pelo seu nome. Como ele vai chamar pelo meu nome. E eu vou ter que prestar contas. Então vamos fazer aquilo que nós podemos. Não vamos esperar do outro. Faça. Leve a igreja de Cristo para essas pessoas que não podem estar mais aqui. Quando você faz uma visita, você é a igreja. Eles vieram tanto à igreja, agora não pode vir à igreja. A igreja tem que ir até eles. E quem é a igreja? Cada um de nós. E quando nós não nos fazemos presente, eu não levo essa igreja. Claro que Cristo está lá cuidando, claro, mas Ele quer que você o leve, através da sua presença. Que nós possamos ter consciência disso, que nós possamos perceber as maravilhas que Deus coloca na nossa vida e que muitas vezes nós não percebemos. Amém?